farei de ti uma grande nação. Quem lembra disso? Lançou-lhe um desafio e disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação. A promessa, por maior que seja, é sempre condicionada à obediência. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, aí eu te mostrarei. Haverá um lugar, eu te farei. Obedece agora para ser contemplado depois. Mas tem gente que quer ser contemplado agora para ver se obedece amanhã. A matemática de Deus sempre foi essa. Ele visita no mínimo 3 vezes o homem. Assim também ele já visitou. Há muitos que aqui estão e fez uma promessa. Quer ver uma coisa? Quem já recebeu uma promessa da parte de Deus aqui? E não é só a promessa salvífica, não. Essa aí é para todos. Mas alguma coisa de forma peculiar, Deus se manifestou e lhe prometeu. Às vezes sonho, às vezes pela palavra no momento que você meditava, às vezes pela boca, pelo ministério de alguém que Deus se utilizou e disse: olha, vou fazer assim, assim, e você testificou que era Deus. Então, Deus aparece no mínimo, se manifesta no mínimo 3 vezes na vida do homem, para fazer a promessa, para lembrar a promessa e para cumprir a promessa que ele é. Vamos repetir? Para fazer a promessa, para lembrar a promessa e para cumprir a promessa. Ele aparece para fazer a promessa, aparece para lembrar a promessa, porque ele não cumpre promessa na vida de quem não está avivado. É verdade. Na vida de quem está desanimado. É verdade. É por isso que ele aparece e lembra a promessa. Quando Abacuque orou, ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: quando o Senhor vier fazer uma inspeção, logicamente Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo a todo instante, é onipresente, está em todo lugar, mas é uma linguagem que os estudiosos chamam de antropomórfica. É quando Deus quer falar de uma forma que a gente entenda. Eu vou explicar melhor. Deus é espírito, sim ou não? Sim. Espírito tem mão? Não. Espírito tem pé? Tem? Não. Mas a Bíblia diz que a terra é por esse cabelo do seu pé. Esse cabelo é um banquinho. Sabe quando a gente senta numa poltrona e tem um banquinho para a gente colocar o pé? Aquilo é um escabelo. Então é uma linguagem para que eu e você, que somos seres tão limitados, possamos ter uma breve noção da grandeza do nosso Deus. Aleluia! Então Abacuque disse: no meio dos anos a notifica. Ou seja, se o Senhor vier fazer uma inspeção, não faça sem antes nos avivar, porque nós seremos reprovados. É verdade. Então, quando Deus visita uma pessoa para lembrar a promessa, é sinal de que em pouco tempo a promessa irá se cumprir. E assim foi na vida desse casal. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. E eu gosto muito de pregar uma mensagem quando eu estou em escola bíblica para obreiros, que se chama O Lado de Dentro da Tenda de Abraão. Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu vou citar. Porque o lado de fora da tenda é muito bonito. O lado de fora da tenda, olha aqui para mim, o lado de fora da tenda, Deus chama ele: Abraão, vem aqui. E Abraão sai e diz assim: olha para o céu. Olha que coisa linda, irmão. Deus conversando com Abraão: Abraão, a tua descendência vai ser tão grande quanto as estrelas. E Abraão empolgado: uau, é muita gente, é muito menino. Estou imaginando um menininho correndo, o outro chorando. Ele disse: conta
arrasarei, os ganharei. Vai ser muito grande. Só que aí Abraão tem que entrar e tem que voltar para a tenda. E quando ele volta, no lado de dentro da tenda, ele tem uma esposa que está triste, de repente depressiva, angustiada, desanimada. Por quê? Porque não gera. Ela não pode ter filho. E agora como é que Abraão vai lidar com esses dois polos? Um polo de alegria extrema, que é a promessa que foi feita, com um polo de tristeza profunda, que é a infertilidade da esposa. Como é que ele vai voltar todo empolgado do culto que ele fez, que Deus falou com ele, e dizer: olha, nós seremos uma nação, a gente queria um filho, Deus vai dar muita gente. Não tem como. Então, quando Abraão volta para dentro da tenda, ele tem que lidar com esse dilema. Ele tem que controlar, balancear. Ele está diante de uma mulher triste, mas o coração dele está fervoroso, porque ele foi lhe feito uma promessa. E assim é na nossa vida, irmãos. Eu tenho certeza que Abraão disse para Sara, e Sara disse: é legal, eu vou provar pela Bíblia. Ah, é? Você já falou para alguém de uma promessa que Deus lhe fez? Para alguém desanimado, alguém desesperançado, alguém sentenciado pela medicina? É como se você chegasse a alguém que está em estado terminal de uma doença e dissesse assim: olha, Deus disse que nós iríamos ver os nossos bisnetos. A pessoa vai dizer: aham, Deus queira. No máximo. Não tem como. E às vezes é assim na nossa vida. Porque as pessoas só gostam de observar e só conseguem ver o lado de fora da nossa tenda, da nossa casa. As pessoas só conseguem ver quando Deus nos faz algumas promessas. Não é assim? Quando a gente está no culto e vê aquele irmão achando: filho, assim te digo, vou te levantar. Alguém: eita, ó, é escolhido mesmo. Essa daí, essa Deus tem chamada. Não é verdade, irmão? As pessoas só enxergam esse momento, mas não sabem o que o escolhido passa quando volta para casa, quando está na tenda dele, sozinho, tendo que administrar sentimentos, emoções e problemas. Verdade, Jesus. Mas se existe uma promessa, essa promessa irá nos mover. Aleluia! Glória a Deus! E o tempo passou, meus irmãos, mas a barriga de Sara não crescia. Não dava para ver nada, está do mesmo jeito. Nada, não crescia nada. E Sara começou a ficar triste. Ele só sabia que não ia dar em nada esse negócio aí. Abraão, por outro lado, meus irmãos, por mais fé que tivesse, mediante toda a situação, até quem crê começa a duvidar. É assim ou não é? Você não lembra dos espias? Que começou a gerar dúvida em todo o povo de Israel. Mas ficaram dois que não se contaminaram. Glória. Aleluia! Mas se a gente não cuidar, a gente começa a duvidar da promessa também. Primeiro, é uma promessa impossível. Você não viu? Foi cantado agora: Deus vai mudar a cena, vai fazer uma roda grande, passar dentro da pequena. Meu irmão, a gente que é crente não entende, imagina quem não é. Mas a gente crê, quem crê diga glória. Fala para quem está do teu lado, diga: não é para entender. Não é para entender. Diga: é para viver. É para viver. Vai crendo, sem entender.
Aí um dia Deus disse: eu vou avivar o coração de Sara para eu cumprir a promessa. Glória a Deus. Vocês vão lembrar. Vocês lembram quando Deus ia foi destruir Sodoma e Gomorra? Que ele foi com anjo. Ele foi com alguns anjos. Aí ele parou na casa de quem? De Abraão. É bom de Bíblia, hein? Parou na casa de Abraão. E começaram a conversar. Destruir Gomorra, não faço não, se tiver tanto justo, vai. Mas o que me chama a atenção é que quando ele para na casa de Abraão, eles estão conversando. Sara devia estar lá na cozinha, eu tenho certeza. E eles estão conversando, e eu não sei, diz Pai, o que vocês mulheres têm que Deus deu a vocês. Eu não sei, tem alguma coisa diferente. Não tem como, porque a gente está conversando aqui na garagem, a vaca está ligada, aquele lavando o carro, o amigo está conversando com a gente, a esposa está na cozinha ouvindo Cassiano, e ela ainda sabe que a gente conversou. Não consigo entender. É forte. É só o amigo da gente das costas que ela diz, já está marcando as coisas aí sem nem me avisar nada. Mas como é que sabe? Deve ter algum ponto de escuta, alguma coisa, irmão. Não tem explicação não. Eu estou falando sério. Tem alguma coisa. E Deus estava conversando com Abraão. E Deus disse: ó, você fala para Sara que num tempo determinado ela vai dar à luz a um filho. Lá de dentro, Sara sorriu. Você pode ler depois aí. Aí sorriu Sara. Ela estava assim, ó, fazendo uma comida. Eu vou fazer o meu cardápio, cuscuz. Estava lá. Aí você bota o seu cardápio, o meu é cuscuz. A Sara estava preparando a massa do cuscuz, botando a massa para descansar. Quando ela escuta Deus falando, Sara vai gerar lá. Aí Deus foi lá na cozinha. Quem crê que Deus visita a cozinha de crente aqui? Glória a Deus. Deus vai na cozinha, irmão, falar com o irmão. Vai. Glória a Deus. Vai. Ele chega lá, Sara está preparando a comida. Pai do Senhor, Sara. Pai do Senhor, não, Pai de mim mesmo. Sara, calma. Eu vim perguntar por que você riu. E Sara parece com a gente, irmão. Não adianta você dizer que não é, porque é. Eu não vou generalizar, mas Sara parece com 99,9% dos crentes. Pode botar no meio. Pergunta por quê, senão para de falar. Por quê? Porque às vezes a gente quer até escapar de Deus. Ensaboar o negócio, sabe? Enrolar. Disfarçar de Deus. Sara, porque você riu? Olha o que ela diz. Eu não ri. Eu não ri não, senhor, eu não ri não. Aí Deus disse assim: não diga isso porque você riu. Eu disse: olha, Deus disse: olha, no tempo determinado tu dará a luz ao filho. E pronto. Ali os anjos foram destruir Sodoma e Gomorra. E o tempo passou. Mas fala para quem está do outro lado, diga: e Sara não parece com a gente? Sara teve uma ideia. O tempo passou, a promessa não cumpriu. Ela disse: Abraão, o negócio é o seguinte, eu acho que está demorando demais aí. Nós temos que ver logo o menininho da gente nascendo. E eu já tive uma ideia. Aí está o problema. Para com esse negócio de ideia em nome de Jesus. Eu vou lhe dar uma ideia. Se for para tu ter ideia, não tenha. Eu vou dar outra ideia. Guarde a sua ideia. Não queira adaptar o plano original de Deus à sua ideia. Deus não trabalha com arranjado, com arrumadinho, com esticadinho, não. Se Deus disse que é assim, vai ser assim. Deus não adapta projeto. Deus é perfeito.
Se Ele disse que vai fazer, então aguarda. Eu fico, pastor, perturbado quando a gente diz: olha, Deus me deu uma visão, a gente vai fazer assim. Ei, bispo, acho que a senhora fica nervosa também. Deus fala com a senhora busca oração, aí Deus me dá um cronograma do negócio. Aí já aparece alguém que a gente ama, a gente sabe, a pessoa é gente boa. É gente boa. Mas o que é que a pessoa vai dizer? Não, vai fazer assim, vai. Porque eu tive uma ideia. Não tem ideia, não. Eu vou dar outra ideia. Fica quieto para ficar bonito da fora. Se mexer, sai feio. Fala para quem está do lado assim: cuidado com esse negócio de ideia. O negócio de ideia dá errado em muitas coisas. Se é acerca do projeto de Deus, se algo que Deus já determinou, já desenhou, já orientou, não dá ideia não. Deus não disse: eu farei de vocês uma grande nação. Não é para vocês, não. É eu quem vou fazer. Glória a Deus. Vocês fazem a parte de vocês e no tempo certo eu faço a minha. Amém. Glória a Deus. Mas Sara é agoniada. Tem alguém agoniado aqui? Agoniado em Pernambuco é ansioso. Essa palavra ansioso eu ouvi depois dos 20 anos. Agora está tudo diferente. Quem é ansioso aqui? Numa medida comum, normal. Ansiedade só é ruim quando é demais, irmão. Mas Sara era muito agoniada. E ela olhou, estava passando a Agar, e disse: Abraão, eu estava pensando num negócio aí. Abraão disse: em quem? Ela disse: Agar, é o que da gente? Escrava. E se ela tiver um menino? Se o filho da escrava é escravo, nasce escravo. É nosso, é propriedade nossa. Essa coisa então, de repente, o filho que Deus disse que ia dar para a gente, pode vir dela, porque ela é nossa. Olha a ideia de Sara. Não, e Abraão muito inocente, porque ele podia dizer: não, e acabou. Meu filho, sim ou não? Abraão é muito inocente. Foi Sara que fez a cabeça de bichinho. Ele não sabia o que estava fazendo, não. Porque tem gente que é assim, meu irmão, a síndrome de Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste, não fui eu. Ela deu a pulso a você, essa maçã, esse fruto. A gente fala maçã, mas ninguém sabe que fruto é aquele. Não foi maçã, não. É mistério. Pergunta quem está do teu lado, diga assim: o negócio é contigo? Então quem responde é você. Você que deixa as pessoas dar ideia acerca daquilo que Deus já te mostrou. É verdade. A gente precisa ter cuidado, irmãos, com essas coisas de ideia. Porque por conta da ideia que Sara teve, até hoje tem problema no mundo. Olha a ideia de Sara. Vamos fazer o seguinte: é só uma vez. Vai fazer um filho nela. O filho vai nascer, está resolvido o problema. Cumpriu a promessa. Sabe quem nasceu? Os árabes, Ismael. Olha o rolo que é o Oriente Médio dos árabes querendo destruir Israel, que é Ismael, o filho da promessa. Até hoje, eu quero que você entenda uma coisa: tome cuidado com a ideia que você tem. Cuidado com as suas atitudes, porque as consequências podem ser tão drásticas, a ponto de atravessar gerações. Teu filho, teus netos e bisnetos podem responder, podem sofrer consequências por conta das tuas decisões. Mas hoje, irmão, a gente vive o evangelho de oba-oba, de vamos embora, é tudo na hora, vamos fazer. E aí quando a bomba explode, Senhor, não. Quantas gerações já se passaram e está lá. O Oriente Médio em guerra. Os árabes querendo varrer, Ismael querendo varrer da terra Isaac.
bocadinho uma ideia. Eu tive uma ideia. Aí o menino nasce. Até aí está tudo bem. Está tudo tranquilo. E quando o menino nasce, H começa a entender que ela gera e Sara não gera. Sara começa a ficar mais enciumada. Mas foi ideia de quem? De Sara. Consentida por quem? Por Abraão. Durante esse período, irmãos, foi tão problemático naquela casa, que um dia H foi embora. E o anjo apareceu a H e disse assim: H, para onde tu vai? Ela disse: eu ando fugindo da minha senhora. O anjo disse assim: volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora. Aí eu fico me perguntando, se um dia H iria e não iria mais voltar, por que o anjo não deixou ir logo de vez? E Deus falou para mim, é porque até para sair, tem que sair do jeito certo e na hora certa. Não é de todo jeito, não. Amém. Começou uma turbulência dentro daquela casa. Terrível. Mas o texto diz, no capítulo 21, no versículo 1 assim, ó. E o Senhor se lembrou de Sara. Alguém pode dizer, e Deus esquece? Não, irmão, é a linguagem, eu já falei, antropomórfica, para a gente poder entender. E o Senhor se lembrou de Sara, como tinha dito, e lhe fez como tinha falado, porque ele é fiel para cumprir promessa. Glória a Deus. Fala para quem está do teu lado, diga, cuidado, para quando Deus chegar, você não ter se antecipado. Não faça isso não, aguarda a promessa que Deus lhe fez. Não arranje mais problema do que você já tem não. Não absorva mais luta do que você já tem para pelejar não. Deus chegou, cumpriu, a barriga de Sara começou a crescer, ela teve um menino, um filho da promessa. E eu fico imaginando, porque eu tenho toda a convicção, quando Sara começou a ver a barriga crescendo mesmo, lá para o 7º mês, que a barriga está pontuda, ela começou a dizer assim: para que eu fui fazer isso? Para que eu fui botar H no meio desse negócio? Porque tem atitude, irmão, que não dá para voltar atrás. Ismael já estava grandinho, Isaac nasceu. Olha o que o texto diz. O menino cresceu e foi desmamado. Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Agora o versículo 9. E Sara viu que o filho de Agar, egípcia, que dera a luz a Abraão, estava zombando. Quando Sara viu, mandou expulsar todo mundo. Tanto Ismael como Agar. Agora, né? Já tem um filho dela. Aí o dos outros não presta mais. Você está entendendo? Sara parece com muita gente que usa as pessoas para chegar onde quer. Depois que chega, dá uma bicuda, joga fora igual lixo, igual copo descartável. Meu Deus, é forte. Alguém pode estar dizendo, pastor, mas Deus disse para Abraão fazer o que ela falou. Claro. Deus não tinha projetado filho nenhum para nascer dentro da casa dele sem ser do ventre de Sara. Mas Deus, sabendo de tudo, preparou um futuro para Ismael. Sara viu o menino zombando, na minha terra fala mangando. Mangando. Todo mundo onde eu estudava tinha apelido, todo mundo. Hoje em dia não pode, hoje em dia não, o mundo está chato. Hoje em dia é bullying, né? Não é isso? É bullying, não? Bullying na minha época de adolescente
E de criança era negócio para colocar café. Hoje é apelido. Eu não estou entendendo mais nada. Nada. Está tudo confuso. Porque na minha escola, isso aqui acontecia direto. O que está acontecendo aqui? Ó. Isso aqui os meninos estão brincando. Na minha escola era proibido não ter apelido. E vi alguém com a cabeça na coisa da cabeçada. Se vê alguém com um olho diferente, todo mundo tinha um apelido. Tinha uma moça que eu lembro que ela era uma menina muito bonita, mas ela era magrinha. Então você já sabe, eu chamava ela de Olívia, o resto você já sabe. Tinha um rapaz que o nome dele era Alexandre, e ele era o camarada mais bonito da sala. Não tinha como botar o apelido nele. O camarada não tinha defeito, não. E aí ele ficava com raiva. Eu descobri uma forma de mexer com ele. Eu fui na caderneta, que na época chamava na caderneta e matava o meu nome. Eu fui na caderneta da professora, da professora Kátia e vi o nome da mãe dele. E aí a gente chamava, ao invés de chamar o nome dele, chamava o nome da mãe dele. Porque se mexer com a mãe é Segunda, Terceira Guerra Mundial. Mas todo mundo tinha apelido. O que está acontecendo aqui? Sara viu Ismael zombando de Isaac. Só. E isso foi um pingo d'água em um copo que já estava cheio. Por conta da ideia que ela mesma teve. Ela já vivia num pico de estresse tão grande pelo que ela arranjou. Que quando aconteceu algo irrelevante, ela explodiu. Tem umas crianças, irmão, eu amo criança, mas demais da conta. Mas tem umas crianças que é meio estranha, não tem? Tem. Não adianta dizer que não tem, porque tem. Tem, não tem. Criança é tudo linda. Mentira. É linda quando é nossa. Pode ser do que for. Tem umas criancinhas que parece que a cabeça pesa quando corre meio de lado assim. Eu tenho certeza que Ismael olhou e Isaac devia ser meio desaprumadinho. Olha, mãe, o filho da tia Sara, que menino feio. Pronto. E ele falou aquilo, irmão, acabou, fechou o tempo. Sara disse: pode pegar esse menino zombador e a mãe dele manda embora. Abraão ficou perturbado, pastor. Ficou, presbítero, por conta do filho dele. Mas Deus disse a Abraão, o texto diz aqui, ó, e isto desagradou muito a Abraão por causa do seu filho. A decisão de Sara: manda ele embora, ele não vai herdar com meu filho. Mas tá certo, não era para herdar não. Foi ela quem deu a ideia. Ismael não bateu na porta dela para dizer: posso nascer? A senhora deixa? Não. Aí alguém quer apoiar a atitude de Sara, respaldada nisso aqui, ó. Mas não tem nada a ver não. Olha o que é que Deus diz. E Deus disse a Abraão: isto não te desagrade por causa do moço. Ou seja, você está desagradado por conta do menino? Não, pode ficar despreocupado. Pode ficar tranquilo acerca do que Sara falou. Pode mandar o menino ir embora. Porque Isaac será chamado a tua descendência. Ora, mas não foi assim que Deus fez? Sim ou não? Não foi assim a promessa de Deus? Foi. Eles desorganizaram. Agora Deus chegou para organizar. E para organizar, meu irmão, gera transtorno. Quem faz faxina em casa aqui sabe. Pensa no dia que eu tinha mais raiva era faxina. Pega o sofá, volta para lá. Embaixo do sofá, eu, quando era pequeno na minha mente, eu dizia: ficava muito mais fácil colocar tudo para debaixo da cama do sofá. Tinha que tirar tudo. Lá tinha um monte de móvel que vinha lá do Pará, não sei da onde, que o meu pai era cheio de coisa arada de móvel. E o móvel, quem